Marcos 6,30. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram nós no barco para um lugar deserto, a multidão viu-os partir. E muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se deles. Versículo 35. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: lugar deserto, e o já está muito adiantado, despede-os para que vão para os lugares e aldeias circunvizinhos e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes dar de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tens? Ide ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Diga: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem sentar todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães, diga assim: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães, deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Diga amém. Amém. Que o Senhor fale profundamente ao seu coração e que possa mudar as nossas vidas por meio da sua palavra. Diga que assim seja. Eu fui no culto, irmãos, ali da Lagoinha, e eu fui muito ministrado por Deus. E assim que começou o culto, a igreja já estava super lotada. E aí sentei no meu lugar. Eu tinha levado ali 20 reais num bolso e 50 reais no outro bolso. Na verdade, levei esse dinheiro assim em 2 bolsos diferentes, até por precaução. Você vai nessas ruas que você não conhece, né? Eu falo: qualquer coisa, tenho guardado no outro bolso. Cheguei na igreja e lá falei assim: esses 20 vou dar de oferta, e 50 vou lanchar com o Júlio no final do culto, até porque eu não conhecia se tinha restaurantes ali por perto, e ia lanchar na igreja mesmo com ele. Só que na hora do culto, o meu espírito começou a mover para eu dar tudo, antes mesmo de começar a palavra da oferta. Meu coração começou a mover: dê tudo. Aí eu pensei assim: não, esquece isso, é 20 reais de oferta, e os 50 você vai guardar para depois, para você lanchar. E o meu coração, irmãos, aquela palavra ficava martelando para que eu desse tudo. E na hora, quando eu ouvi essa palavra, no meu coração, no meu espírito, eu lembrei do que eu havia meditado pela manhã. Isso era domingo à noite. E eu havia meditado na passagem de Marcos, capítulo 8. E de Marcos, capítulo 8, fala sobre a multiplicação dos pães. E em Marcos, capítulo 8, nós temos ali 7 pães que o Senhor encontra, que alguém tinha 7 pães, o Senhor perde esses pães, porque o Senhor queria alimentar uma multidão. O Senhor queria alimentar uma multidão. E aí eu lembrei desse texto, eu sabia que era uma confirmação de que eu precisava dar aqueles 70 reais todo dia que eu tinha no bolso. E eu tentei de novo esquecer. Não vou dar esses 70 porque a distância do hotel não era tão perto, nem tão longe. Mas também não queria voltar no hotel para voltar de novo por causa do horário. Então eu fiquei pensando nisso. E aí no meu coração eu lembrava: dê os 70, dê os 7 pães, dê tudo o que você tem. E eu continuei ali pensando e resistindo um pouquinho. Perguntei para a Júlia assim: Júlia, eu estou com 20 reais de oferta e tem mais um dinheiro aqui para a gente lanchar, mas eu estou sentindo que eu devo dar tudo. Aí ela falou bem assim: você que sabe, Bia. As mulheres são incríveis, né? Sempre larga para o homem resolver a questão. E aí, irmãos, eu peguei e ofertei para o Senhor. E na hora que eu comecei a ofertar para o Senhor, eu comecei a reparar na igreja, uma igreja muito grande, muita gente. E vou te falar a verdade, eu tenho sonhado com a igreja assim, muita gente sendo alcançada por Jesus. Diga amém. Amém. Sabe por quê, irmãos? Nosso papel primordial, nossa missão é alcançar pessoas, amém? Amém. E pensa, irmãos, nós temos, principalmente aqui no Arraial, nós temos 30.000 pessoas.
No mínimo 30 mil habitantes. Daí para lá. E a gente se contenta às vezes com a igreja de 150, 200, 300 pessoas. Quando o Senhor tem muita gente para a gente alcançar. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração. Ele começou a falar assim: para que eu te dê uma multidão, eu preciso saber se você está disposto a dar os seus 7 pães, a dar o seu tudo. E a gente pensa às vezes que Jesus olha para a gente assim, principalmente quando ele nos pede alguma coisa, que ele fica assim: não, dê metade. Não, você não precisa ter uma entrega total. Não precisa ser tão radical. A gente não entende os desígnios de Deus, porque eu fiquei lendo esse texto. Por exemplo, eu li Marcos 6, mas Marcos 8 fala da segunda multiplicação. E na segunda multiplicação aqui, é basicamente a mesma coisa. Alguém traz os 7 pãezinhos, ele ainda fala que é 7 pães e alguns peixes. Em Marcos 6 ele fala que são 5 pães e 2 peixes. Ele fala, dá o número exato, 7. E em Marcos 8 ele fala de 7 pães e alguns peixinhos. Ele não especifica a quantidade de peixes, como ele especifica em Marcos 6. E uma das coisas interessantes é que ele toma no Marcos 8, tanto em Marcos 8 como em Marcos 6, ele toma tudo, todos os pães, todos os peixes. Ele não deixou a pessoa com alguma coisa. Quando você olha em Marcos 6, a mesma coisa. Ele vai ali para o garoto, a pessoa que deu aqueles pães, e ele fala assim: ô, você tinha só 7 lá? Não, deixa 2 com ele, traz 5. Não, deixa 5 com ele, traz 2. Ele não fala isso. Ele faz o que? Ele pede tudo, 7. E observando os 2 textos, eu percebi que 7 não se refere apenas ao número 7. 7 fala do que é perfeito, pleno, completo. 7 fala de algo que significa tudo. Quando você olha na Bíblia também, quando Deus vai lá no início de tudo, que Ele faz a aliança com o homem através do arco-íris. O arco-íris tem as suas 7 cores. Então nós entendemos que Deus está falando do seu tudo, do que é perfeito em você, daquilo que Ele quer, que é completo, mas está falando também de uma aliança que você está selando com Ele. Nós estamos selando uma aliança com Deus quando nossa entrega é total. Quando Deus me pediu ali aqueles 70 reais que eu tinha, não era o valor, era a minha entrega total, era o meu tudo, até porque não era 7 reais, era 70 reais. E Deus estava fazendo um link, é claro, com o que Ele estava ministrando de manhã, sobre os 7 pães, sobre a entrega total. Sabe, aí Deus falou assim comigo: você não quer uma multidão? Você não quer alcançar a multidão? Eu falei: eu quero. Então você precisa estar disposto a dar tudo pela multidão. Você precisa aprender a renunciar a sua vida pela multidão. A multidão precisa entender que você deu tudo de você. Você foi pleno, completo. O seu sacrifício foi total por ela. Nós não sabemos o nome daquele garoto, mas nós sabemos que ele fez parte da história, porque ele alimentou aproximadamente 15 mil pessoas. Foram só 5 mil homens, além de crianças e mulheres. Então ele fez história, e ele alimentou uns 15 mil pessoas. E para que Deus possa nos usar como Ele quer nos usar, Ele precisa saber se o seu amor é sacrificial. Ele precisa saber se você está no reino por interesse, com outros focos, com outros objetivos, ou se você de fato ama as vidas. Quando o Senhor estava me pedindo ali aqueles 70 reais, eu comecei a olhar e pensar assim: essa igreja não precisa desse dinheiro todo. Mas não era igreja, era eu mesmo. O Senhor estava olhando para dentro de mim e me mostrando: Peter, você quer servir essa gente? Você quer servir esse povo? Você precisa estar disposto a dar tudo. Você precisa estar disposto a entregar toda a sua vida. E irmãos, o que você quer que Deus faça no seu trabalho? O que você quer que Deus faça na sua empresa? Dê tudo de você para Ele. Fale para Ele que o seu interesse ali é que Deus seja glorificado na sua vida.
Deixa Deus ser exaltado na sua vida em tudo que você faz lá dentro. Como você paga as suas contas, como você investe o seu dinheiro, como você fecha os seus negócios. Deixa Deus ver que você está dando o seu tudo, que a sua entrega é total, é genuína. E às vezes Deus vai usar a questão do dinheiro para nos provar. Vai, porque o homem é muito apegado ao dinheiro, é muito apegado ao que tem. Imagina ali aquele garoto que podia muito bem dizer assim: meu Deus, só tenho 7 pães, ou eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, eu vou passar fome. Não. Mas talvez ele tenha pensado assim: não, nem que seja uma pitadinha para cada um, não importa, eu vou compartilhar o meu pão. E eles estavam o dia inteiro seguindo Jesus, irmãos. Se eu não me engano, eram 3 dias de viagem, num dos 2 textos. E alguém falou assim: ó, despede eles aí, para eles comprarem pão em algum lugar. Ou então falou assim: não, eles vão desfalecer pelo caminho. Se nós despedimos esses homens assim, então, vamos ver se 200 dinheiros vai dar para resolver o problema, mas não daria também. Não daria para resolver o problema de 15 mil pessoas. Jesus falou assim: então, quem tem alguma coisa aí, alguém tinha guardado 5 pães e 2 peixes. Tem gente que não pensa no outro. Você quer marcar vidas, você quer influenciar pessoas, você quer tocar pessoas, mas você não se sacrifica por ela. A nossa missão maior nessa terra são as pessoas, não é a posição, não é pregar uma palavra no altar, não é cantar no altar, não é fazer uma dança ou um teatro. Nossa missão maior, irmãos, é tocar as pessoas. Diga amém. Nós olhamos para as pessoas e muitas vezes condenamos ela pelo pecado. Deus olha para as pessoas e tenta trazê-las para os seus braços. Ah, mas ele não quer, já veio na igreja várias vezes, não deixar de lado. Estou cansado de ir atrás, A gente começa a apontar o pecado da pessoa. Mas Deus olha o coração dele: vou dar mais uma chance, 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 vou dar mais uma chance. Deus se importa com você, diga amém. Deus se importa com as vidas. Nossa missão maior, e nós temos que entender, são as pessoas. Uma outra coisa que eu estava olhando aqui que eu achei muito interessante é que tanto no texto 6 de Marcos como no texto 8, nos 2 textos tiveram sobras. No texto sobra 12 cestos, no outro texto sobra 7 cestos. Você faz um investimento, você dá, você entrega, você alimenta uma multidão, você alimenta muitos. E você poderia pensar assim: tá, e daí? Fiquei sem. Dei, servi, sacrifiquei por ela, por eles, pelo grupo, pela multidão. Esse aí. O Senhor, irmãos, é o Deus do mais que suficiente. O Senhor é o Deus da abundância. O Senhor é o Deus, irmãos, que sempre vai surpreender você. E aí eu estava observando esse texto mesmo, que sobram 7 cestos. Achei muito interessante, porque quando você dá 7, ou quando você dá a sua totalidade, o seu tudo, não pense que você vai receber 7 vezes mais. Não, é 70 vezes 7. É um valor incontável, inumerável. Lembra quando Jesus falou assim: quando teu irmão pecar contra você, não te digo que perdoe 7 vezes apenas, mas 70 vezes 7. A mesma maneira, do mesmo modo que você perdoa o seu irmão, é na mesma proporção que Deus vai liberar sobre a sua vida o favor dele merecido, a graça dele abundante, a suficiência dele. Deus, irmãos, ele quer mostrar para você que ele sempre vai dar mais do que você deu. Sobrou 7 cestos cheios. Imagina aquele menino ali com os apóstolos. Imagina aquela pessoa ali que doou aqueles 7 pãezinhos, dizendo: meu Deus, eu não sabia que ia sobrar tanto assim. Eu não sabia que seria desse jeito. Deus quer nos surpreender com a sua bondade, com a sua misericórdia. Você nunca vai dar mais do que Ele. Nunca. Marcos 8. Naqueles dias, havendo muita grande multidão, não tendo o que comer, Jesus chamou assim os seus discípulos e disse: tenham compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Versículo
6, 5. E perguntou-lhes: quantos pães tem? Disseram-lhe: 7. E ordenou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também os poucos peixinhos, tendo dado graças, ordenou que também os pusessem diante. Comeram e saciados, e dos pedaços que sobejaram, levantaram-se 7 alcofas. E os que comeram eram quase 4.000 e despedidos. Lembra? 5 pães no primeiro texto e 2 peixes. 7, que é pleno, o seu tudo. Lembra? 7 pães e alguns peixes, não especifica a quantidade de peixes. Algo pleno, o seu tudo. Mas 7 também, além de falar da aliança, além de falar do que é pleno, 7 fala também do mundo. 7 fala do mundo. O mundo foi criado em 6 dias e no 7º Deus. O que Deus está nos ensinando, irmãos, é que a mensagem, ou o que Deus está te dando, vai te dar, vai ser para tocar o mundo e não apenas a sua igreja. E aí o Senhor começou a fazer um link na mensagem que eu ouvi do Johnny Lowe, o norte-americano, que ele fala que nós como cristãos devemos atuar nas 7 esferas da sociedade, ou nos 7 montes da sociedade. Ele vai dissertando sobre o monte da mídia, temos que ter cristãos lá dentro. O monte da arte e entretenimento, temos que ter cristão lá dentro. O monte da educação, temos que ter cristãos lá dentro. O monte da economia, temos que ter cristãos lá dentro. O monte da família, temos que ter cristãos lá dentro. E o monte do governo. Nesses 7 montes, nós devemos atuar como influenciadores. E nós nos fechamos apenas aqui, irmãos. Mas lembre-se de uma coisa: que Jesus alimentou foi a multidão. Sim ou não? Ele não alimentou só os discípulos. E você sabe que ali estavam os discípulos. Tinha os 3, os mais chegados. Tinha os 12, tinha os 70, tinha os 120, mas tinha os 500, tinha os 15.000. Isso fala do mundo. O que Deus está te dando, o que é perfeito, o que é pleno, é para você alimentar o mundo. Amém. É para você tocar o mundo. Amém. É para você influenciar em alguma dessas esferas. É para você ser um cristão genuíno, alguém que vai ganhar pessoas lá na educação, lá na política, lá no governo, lá na família, lá nas artes, lá na mídia, em todas as esferas da sociedade. Essa aliança que nós falamos através do 7, tudo que Deus quer de você, é como você sela algo poderoso quando Deus vê que você fez uma entrega total. E Deus está te dando o mundo. Jesus veio para porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus amou. Como essas pessoas serão alcançadas se nós, como cristãos autênticos, não formos lá e pregar o evangelho e anunciar a mensagem que transforma? E nós só ficamos aqui adorando, fazendo campanha, fazendo isso e aquilo. Nós temos que ter ótimos professores que vão influenciar na educação, políticos que vão influenciar no governo. Não importa como você vai atuar, talvez você vai ser um assessor, talvez você vai ser alguém lá dentro, mas que de alguma forma você vai influenciar. Nas artes, onde estão as artes de excelência, irmãos? Quando eu treinava teatro, eu treinei com os melhores. Eu fiz cursos fora, fiz cursos de cinema, fiz cursos com globais, porque eu queria dar o melhor. Entrei em faculdades, entrei em vários setores, em grandes empresas aqui. Viajei, fui em muitos lugares com as artes. E nós temos que começar a pensar que Deus quer levantar pessoas, irmãos, para poder tocar uma dessas esferas. Mas primeiro Deus quer saber se você está disposto a dar tudo. Se você está disposto a selar esta aliança com Ele. Esses 7 irmãos, 7 peixinhos, ou esses 5
esses 7 pãezinhos, ou esses 5 pães e 2 peixinhos, fala da sua aliança com Deus. Fala da sua entrega total. Fala do seu amor pelo mundo. Fala do seu amor pelas vidas. E aí Deus quer nos deixar assim, Peter, eu quero te dar, mas você não está disposto a me dar R$70. Você não está entendendo? Está se apegando a isso? E aí a gente põe um monte de desculpa, né? Ah não, Deus, é porque está distante o local. Eu fico com receio de vir da rua de lá até aqui. Ah não, Deus, eu não sei como é que vai ser depois. Eu não vou ficar à noite sem comer não, pai. O nosso tudo é o nosso tudo. É sua vida, seus dons, seus talentos, seu tempo, seus recursos. É tudo. Amém, irmãos? Amém. É dele. E o Senhor tem que ver que você está disposto a sempre caminhar nessa aliança, nessa entrega. Deus vai multiplicar os seus pães, diga amém. Amém. Porque através de você vai tocar uma multidão. Através de você vai tocar uma multidão. Amém. Eu não estou te falando só aqui na igreja. Aonde você estiver, em qualquer um desses montes, dessas esferas, Deus vai multiplicar o seu pão. Amém. E você vai tocar multidões. Amém. Você vai tocar pessoas nos esportes, nas artes. Você vai tocar pessoas no governo. Você vai tocar pessoas na mídia, através das redes sociais. Hoje também você pode tocar muitos, irmãos. Deus pode estar chamando você para entrar nas redes sociais, para influenciar, e você não está percebendo. Você sente algo te movendo, te puxando para aquilo, e você não está entendendo, irmãos. Deixa Deus te usar, irmãos. Você quer malhar em quem sei? Ah não, não posso malhar, eu sou crente. Eu não posso malhar. Malha e ganha aquela turma toda para Jesus, irmãos. Traz aquele povo para a igreja. Você tem que cuidar do corpo. Olha que corpo atlético eu tenho. Você acha que é como? Aí, tá vendo? Tá aqui embaixo. Deus vai te usar para ganhar uma multidão para Jesus. Diga amém. Deus vai te usar. Faça uma aliança com o seu filho de pé. Faça uma aliança com Jesus. Faça uma aliança com o seu Deus. Quando eu estava naquele culto, de manhã o Senhor tinha falado comigo sobre os pães. À noite, o Senhor falou comigo sobre aquela oferta. E aí o Senhor ministrou no meu coração. O primeiro texto que eu ouvi o pastor lendo lá foi esse aqui. E no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Diga domingo. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão. O Senhor falou comigo de novo. Alguém tem que dar o pão para alimentar os discípulos. Alguém tem que dar o pão. Alguém tem que fazer a entrega, irmãos. O 7. Você tem que entregar o seu tudo. Tem que estar disposto a dar tudo para o Senhor. Diga amém. Toda a sua vida, toda a sua força, todo o seu entendimento, inteligência, as suas habilidades, seus talentos, tudo é dele. Amém? Tudo é de Deus. Feche seus olhos. Pai, nessa noite nós acreditamos que o Senhor, que o seu Espírito está nos chamando para um tempo de entrega. Nós acreditamos, ó Deus, e nós queremos, ó Pai, nós queremos nos doar, nós queremos dar tudo para o Senhor. Nós queremos, ó Pai, entregar nossa vida, nosso tempo, nossos talentos, nossos recursos. Queremos nos dispor de nós mesmos,
Senhor, para que uma grande multidão seja alimentada. Pai, nessa noite, ouve a nossa oração, contempla a nossa oração, porque o Senhor é tudo que nós temos, e nós queremos dar tudo de nós para alimentar e para servir as nações da terra, as nações da terra. Nessa noite, ali o Senhor estava pensando no meu coração sobre os sonhos que Ele tem para a atitude. Deus tem um grande plano para essa igreja, diga amém. Deus quer alcançar multidões através dessa igreja, através da minha vida e da sua vida. Mas Deus queria saber de mim se eu estava disposto de fato a entregar o meu tudo para Ele. E eu quero convidar você a ver aqui à frente se é exatamente isso que você quer. Selar essa lei de Deus. Não vou me doar parcialmente, Senhor, eu vou me entregar totalmente para os propósitos, para os desígnios do seu coração. Senhor, eu vou sem reservas. Eu estou selando uma aliança contigo. Eu estou selando um compromisso contigo. Pai, essa noite eu me entrego, eu me rendo, eu me comprometo ao Senhor. Se é isso que você quer, essa aliança completa, essa entrega total, vem à frente.
nessa noite, toca de uma forma diferente cada um desses irmãos que vieram selar esse compromisso contigo, de que por tudo deles é teu. Quero declarar em nome de Jesus: toca, Senhor, no espírito desses irmãos, sela essa aliança, irmão. Sela essa aliança, Senhor, essa noite, da entrega total, do tudo, da aliança que eles fazem, para que através de suas vidas multidões sejam tocadas. Multidões sejam tocadas. E eu profetizo que através de você, não apenas a igreja, mas o mundo, todo mundo será tocado com a glória de Deus, através da sua vida, através da sua vida, através da sua vida, através da sua vida, através da sua vida. Eu quero declarar os céus abertos, os céus abertos, os céus abertos sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família. Céus abertos. Eu selo nessa noite a minha entrega total ao seu Espírito. Dê um forte aplauso, Jesus. Pode sentar. Dá o seu tudo. Dá o seu tudo. Mais importante, irmãos. E nós vamos entender que o primeiro mandamento é exatamente isso: amar a Deus por todas as coisas, amar a Deus com todo o teu coração, sua força, seu entendimento, não é? Amar a Deus com o seu tudo. Quando você recebe essa mensagem do Espírito, então você lembra, se Deus pediu o seu 7, uma aliança está selada, amém? Está selada.